pessoas e interesses, né? Não é mesmo, Sérgio? Aqui em Belo Horizonte, que foi a unidade mais recente, a gente já está funcionando, já tem 23 anos, 22, 23 anos aqui em Belo Horizonte, talvez a terceira ou a segunda faculdade de medicina a instituir o aprendizado baseado em problemas. Na ocasião, o professor Edson ele trouxe uma equipe de masters da Holanda para montar a nossa grade curricular, nossa matriz curricular. Então, uma escola inovadora que é uma das primeiras do Brasil, talvez a segunda aí, a instituir essa metodologia plena aqui. Recentemente, né, Zé Sérgio, recebemos a visita do MEC aqui, fomos agraciados com a nota máxima do MEC 5, e ouvimos dos avaliadores que, na grande experiência deles, essa é uma das poucas escolas do Brasil que segue essa metodologia na risca durante toda a sua formação dos 6 anos de curso de medicina. Então, realmente, a metodologia é muito diferenciada. E a de Alfenas, você pode falar daí, que é uma escola mais tradicional, mais antiga aí, né? E para isso, Peixoto, olha que bacana, nós trouxemos uma especialista em currículo médico, sabe? Que é a professora Luísa, que pode falar um pouquinho sobre o currículo de Alfenas para a gente agora. Como que funciona aqui em Alfenas, Luísa? Boa noite a todos. É um prazer imenso estar participando, né, desse momento com futuros alunos, né? Como o Peixoto disse, doutor Zé Sérgio, né? Nós temos duas unidades com metodologia diferenciada. O nosso método é um método tradicional, mas inserido as metodologias ativas na nossa matriz curricular. Então, nós estamos aí caminhando para um método híbrido, né? Onde nós temos, durante todos os períodos, os nossos casos clínicos colaborativos, em que nós trabalhamos a problematização, né? Não sendo um método PBL, né? Mas trabalhamos a problematização em cada período dentro de uma disciplina. E o nosso currículo, ele segue uma complexidade, né? Nós temos o ciclo básico e depois nós temos o 7º e 8º, que são módulos, né? E entramos em seguida no internato, tá? Então, ele se difere um pouco de Belo Horizonte por ser um método, né, tradicional com a inserção de metodologias ativas. E que bacana, né? Uma universidade que pensa dessa forma, né? Que pensa em inclusão, né? Várias formas de ensino para vários alunos que aprendem de formas diferentes, né? Isso oportuniza de maneira única uma estratégia de ensino quase que individualizada, né? Para cada modelo de aluno, né? Ô, Luísa, e é interessante, Luísa, apesar de você de Alfenas ter esse modelo curricular mais tradicional, você falou, mas pela interação com Belo Horizonte ao longo desses anos todos, houve muita problematização e inserção de aprendizado ativo também em Alfenas, né? E aqui também em Belo Horizonte, nós também mantemos essa metodologia ativa desde o seu início, mas também, igual acontece em Alfenas, os primeiros 2 anos, os primeiros 4 períodos, se concentram na discussão de problemas da área básica, do ciclo básico. Depois a gente segue do 5º ao 8º período ali no ciclo clínico, né, onde vai ser a parte de atendimentos, mais assim, a patologia das doenças. E no internato, nós temos um grande diferencial em Belo Horizonte, pela nossa escola, está inserida na 3ª capital do país, que é Belo Horizonte, onde a gente tem uma conexão com grandes hospitais, os maiores hospitais da cidade, e os nossos alunos têm a chance de fazer internato nesses hospitais. Então, eles já vão construindo um network profissional, e é muito frequente o nosso aluno, ao terminar o curso, ele já ser convidado a estar fazendo uma especialização, a já ingressar nesses hospitais. Nós temos convênios com Santa Casa, com o Hospital de Lomberes, com o Hospital Socorro, Belo Horizonte, o Hospital Horizonte, o Hospital Evangélico, o Hospital Semper também. Além da gente ter uma conexão enorme com a Prefeitura de Belo Horizonte, a gente está inserido em 58 centros de saúde, e a Unifenas de Belo Horizonte hoje é a responsável por todo o atendimento da atenção secundária da região norte de Belo Horizonte. O Centro de Especialidades Médicas da Prefeitura pertence à Unifenas de Belo Horizonte. Em relação ao internato, acho que o Zé Sérgio e a Luísa podem informar como é que é feito o internato aí. O bacana é isso, né? De novo, como essa universidade respeita essas formas de ensino, né? Há em Alfenas uma disponibilidade maior de hospitais, uma disponibilidade de vários centros
para atendimento, para os alunos fazerem atendimento. E hoje, na minha visão, esse é um fator dificultador de outras escolas que não têm os seus centros muito bem formados, principalmente no internato, né? Que é um momento muito importante da vida do aluno, porque é ali que ele vai aplicar tudo que ele aprendeu na vida teórica dele, né? Dentro do básico, ele vai juntar os conhecimentos ali e aplicar no atendimento a pacientes. Aqui na Unifenas, a gente tem o Hospital Escola, que é o hospital universitário. Nós nascemos de uma forma diferente, né? Então, aqui a universidade, quando montou o curso de medicina, já nos anos seguintes, achou importante, naquela época, montar o hospital universitário. E o hospital universitário, ele é composto predominantemente por professores da universidade, né, que acolhem os alunos e acompanham esses alunos no desenvolvimento médico deles. Além da formação aqui, da graduação médica, que vai do primeiro ao 12º período, que são esses 6 anos de formação médica, aqui em Alfenas a gente oferece a residência médica, né? Hoje nós temos a residência médica aqui no Hospital Universitário Alzira Velana, nas áreas de clínica, de pediatria, de ginecologia e obstetrícia, de nefrologia, de cirurgia geral, de radiologia, de anestesiologia, saúde da família, ortopedia e traumatologia. O que dá ao aluno que escolhe aqui a Unifenas Alfenas é uma chance de continuidade, né? Ele acaba fazendo a graduação e a pós-graduação aqui dentro do serviço. E o mais interessante, eu acho que você colocou, Peixoto, é essa união que nós temos com Belo Horizonte. Então, a gente troca muito figurinha, né, Luísa? A gente conversa muito com Belo Horizonte, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso, né? A gente troca muita figurinha. Exatamente. Essa comunicação entre os campos é muito importante pela própria integração mesmo dos nossos alunos, né? Então, o que é bom em Belo Horizonte, trazemos para Alfenas, o que é bom de Alfenas, levamos para Belo Horizonte. Afinal, somos unifenas, né? Hoje, a Unifenas é considerada a melhor universidade privada de Minas Gerais, né? E nós temos aí um curso em Alfenas de 37 anos, né, de existência. Então, mesmo sendo um curso, né, com um tempo maior de existência que Belo Horizonte, nós trabalhamos sempre juntos, né? Então, eu falo que isso é muito importante para os nossos alunos. Não, hoje pela manhã, estava conversando com o Peixoto, até para trocar um pouco de ideia de treinamento de habilidade, perguntando como que estava isso, né, Peixoto? A gente trocou muita figurinha a respeito disso, e realmente essas conversas são muito enriquecedoras. Você ter duas metodologias diferentes te oportunizam fazer essa troca de ideias e torna esse ambiente muito rico, né? Muito bacana. Isso mesmo, hein, Zé Sérgio? Falando em treinabilidades, outro ponto forte da Unifenas, tanto de Alfenas quanto de Belo Horizonte, são os centros de simulação realista que a gente tem, né? Hoje, a medicina trabalha muito com o conceito de segurança do paciente, inclusive segurança do paciente obstétrico. Então, nós temos um centro de simulação obstétrica aqui, para que o aluno primeiro treine num simulador obstétrico, né? Antes de treinar numa paciente, né? Viva, né? Até para a segurança da paciente. Então, nós temos treinamento de emergências, o nosso internato de urgência aqui, o aluno treina todas as grandes urgências nos simuladores, eles treinam também as simulações obstétricas, e como eu falei com o Zé Sérgio hoje pela manhã, nós temos o treinamento de habilidades que são feitos nesse centro de simulação do primeiro ao 12º período. Então, a gente oferece muita oportunidade de desenvolvimento de competência prática, para que o aluno ele saia realmente com capacidade de executar a tarefa assim que ele se forma aqui em medicina. Tá? Sem dizer também, né, Zé, antes de você entrar e falar, dos estágios de internacionalização que a Unifenas hoje já tem. Nós temos convênios com Portugal, temos convênios com os Estados Unidos, inclusive com outros países, até Espanha, onde alunos nossos hoje são oportunizados a fazer estágios internacionais, para fazer conexões e networks internacionais. Um aluno nosso aqui atualmente, inclusive, está pleiteando validar o diploma dele em Nova York e exercer a medicina posteriormente nos Estados Unidos. Nós temos uma aluna nossa agora indo para Harvard, vai ficar lá 4 semanas, e o nosso centro aqui de tecnologia
da medicina, que é coordenado pelo professor Renato, participou do hackathon também lá em Harvard. Então, assim, isso é bacana, esse processo de internalização é uma oportunidade muito importante para quem estuda conosco, mas eu queria também tocar num assunto um pouquinho fora do ensino, sabe? Que é a preocupação que a Unifenas tem com a parte da saúde mental dos nossos alunos. E aí eu queria, Luísa, que você falasse um pouquinho do apoio que nossos alunos têm com essa parte da saúde mental. Como que a Unifenas tem trabalhado isso? Hoje nós temos tanto em Belo Horizonte, né, professor Peixoto, como em Alfenas, o SOP e o NAPEM, né? O SOP é um serviço de orientação psicopedagógica, onde o aluno ele procura, né, a psicopedagoga para orientações de como ele vai estudar, né, e como que ele está mentalmente preparado para, né, estar ali num curso de medicina, que é um curso tão complexo, né, que exige uma carga horária muito alta, né, do aluno. E o NAPEM, que é um núcleo próprio do curso de medicina, né, que nós temos também um envolvimento de psicólogos e que dão todo o suporte para o aluno. Não só um suporte, né, pedagógico, quanto um suporte psicológico. Então, nós temos esse controle que nós fazemos, né, com os nossos alunos, e até mesmo aqueles alunos que vêm, né, com um laudo, muitas vezes de algum problema mental, né, algum déficit de atenção, ele recebe todo o acompanhamento e todas as necessidades que ele precisa, a universidade ela está aí pronta a atendê-lo. Isso, inclusive, né, Luísa, além de dar esse suporte emocional, afetivo e até de algumas necessidades especiais que o aluno possa ter, né, também com orientação de como estudar. Né? Porque, às vezes, a pessoa... É muito comum, né, turma? Né, Zé Sérgio? O curso de medicina, o aluno começa muito jovem, né? E muitas vezes vem de cidades distantes, largam pai, largam mãe. Então, dá aquela sensação ali de adaptação inicial, principalmente ali no primeiro ou quarto período. Então, precisa, sim, desse suporte, dessa atenção e até a orientação de como estudar. Esse SOP e o NAPEM aqui, eles cumprem esse papel brilhantemente, tanto em Belo Horizonte quanto em Alfenas, certamente, né? Inclusive, eles estão em comunicação constante, que eu sei que a Cris, que coordena aqui o nosso SOP, tem conversado com os especialistas aí em Belo Horizonte, trocado uma figurinha para melhor também crescer essa área da Unifenas, que eu vejo com vital importância, né? Cuidar da saúde mental dos nossos alunos é muito importante, ainda mais no nosso curso, né? No curso de medicina, que é um curso muito pesado. Nós sabemos, né, Peixoto, como que a vida médica é, né? O que ela exige da gente, né? Tanto do nosso equilíbrio mental, quanto do nosso equilíbrio emocional, né? Exatamente, Zé Sérgio. Apesar de a gente ver o pessoal falar muito, às vezes você vê muito aluno com medo, poxa, está abrindo muita escola de medicina, né? Está tendo muita faculdade, mas o que acontece é o seguinte, o mercado de trabalho médico ele é imenso, dificilmente esse mercado vai se esgotar, e, obviamente, uma faculdade igual a Unifenas, já tem quase 60 anos de existência, ela está num rol de faculdades já tradicionais, antigas, ela sabe o que está fazendo na área de ensino e medicina. Então, realmente, tanto é que aqui, nossos alunos aqui se sentem bem, eles têm grande inserção no mercado, e nós temos uma grande solicitação de transferências aqui para a Unifenas. Muitos alunos querem transferir para cá. Outro dado importante, né, Luísa, a vocação educacional que a Unifenas tem é tão grande que nós temos já há aproximadamente 8 anos, talvez uma das poucas escolas médicas do Brasil, que tem um mestrado dedicado apenas ao processo educacional. Então, além da gente ensinar medicina, ensinar área de saúde, a gente estuda profundamente, né? O Zé Sérgio é prova viva disso aqui, né? A gente estuda profundamente como é que o processo de aprendizado se desenvolve e ocorre. Então, com milhares de publicações, inclusive internacionais. Hoje mesmo eu vi uma publicação feita com um instrumento que nós realizamos aqui, Zé Sérgio, lá no Paquistão, provando o benefício de um instrumento desenvolvido na Unifenas de Belo Horizonte. Inclusive, isso era... O mapa da empatia em saúde, que é uma grande vertente aqui da Unifenas, é o trabalho das habilidades socioafetivas, não é isso? E eu vejo isso como muito importante, Peixoto, e assim, do mesmo jeito que nós temos a continuidade do ensino aqui com o nosso aluno após, vocês têm aí no mestrado, e assim, em um mestrado que não é comum ao país, né? Um mestrado em educação médica é um pioneirismo
imenso, né? Porque nós médicos aprendemos a atender pacientes, né? Mas não aprendemos a dar aulas, a sermos didáticos, né? E lembrar que a gente está trabalhando com uma população muito diferente. A gente não trabalha com crianças, com adolescentes. Nós trabalhamos com adultos, né? Que sabem muito bem o que querem, né? E o que lhes chama a atenção. Então, o mestrado de Belo Horizonte, fui aluno e adorei fazer o mestrado aí. Temos muitos professores que fizeram o mestrado aí em várias áreas, inclusive na área de habilidades, né? O que é muito interessante. Então, assim, isso ajuda a Unifenas a crescer como um todo, dentro desse pioneirismo e dentro desses projetos maravilhosos, que a gente sabe que não é fácil, né, Peixoto? Tocar tudo isso não é fácil, né? É bastante trabalhoso, né? E, hein, Luísa, nesse mundo de inteligência artificial, é isso, de tecnologias, né? Eu falo muito com os alunos aqui em Belo Horizonte, ó, não se esqueçam que o que vai faltar em muitos médicos são as habilidades socioafetivas, saber lidar com as pessoas, lidar com os pacientes. E essa é uma abordagem que é feita com muita seriedade na Unifenas. O aluno, além de aprender a parte técnica, ele também é estimulado ao desenvolvimento de habilidades socioafetivas para valer, não é, Luiz? Inclusive, né, Luísa, o Comad esse ano, você podia falar um pouquinho sobre o Comad? Porque já que o Peixoto tocou nesse assunto, seria interessante a gente falar sobre o Comad, o que era o Comad, o que foi o Comad esse ano. Mesmo com tantas inovações tecnológicas que a universidade tem, né, nós sempre pensamos no ser humano, tá? Então, o aluno hoje nosso, no curso de medicina, desde o primeiro período, ele vai para a comunidade. Então, ele vai para os PSFs, né, e ali ele lida diretamente com os pacientes. Então, mesmo nós, né, pensando que estamos no mundo tecnológico, não adianta termos só tecnologia, né? O ser humano, ele é realmente imprescindível. E nós tivemos aí o Congresso Médico Acadêmico, nosso 7º Congresso Médico Acadêmico, que aconteceu agora em abril, foi um sucesso, e ele teve como tema inovações tecnológicas. E foi trabalhado muito, que ninguém substitui, né, o profissional, ninguém vai substituir o médico. Tá? E isso nós realmente foi algo que foi, né, colocado muito para os nossos alunos, que a tecnologia ela veio para contribuir, né, para acelerar o diagnóstico, né, para, obviamente, você ter um diagnóstico mais rápido, mais preciso, mas o papel do médico ele é essencial. E o aluno tem que ter essa consciência desde o início que aqui nós pensamos no ser humano, nas pessoas, né? Então, é o cuidado com as pessoas. Isso é o mais importante. Aqui é uma universidade gerida por uma família, né? Então, assim, o conceito de família aqui dentro, ele é muito arraigado, né? É um conceito muito enraizado aqui dentro da universidade, esse conceito de família, né? Então, a gente faz questão, inclusive, de manter muito contato com as famílias, né, Luísa, né, Peixoto? A gente sempre faz contato, conversa. Embora a gente esteja trabalhando com adultos, a gente sempre precisa da família próximo da gente, né? A família dá essa sustentação, esses pilares aí, para manter esse aluno nesse tipo de ensino, né? Nós temos também, né, Zé Sérgio, Luísa, as atividades de extensão, né, que são desenvolvidas tanto em Alfenas quanto em Belo Horizonte, né? Até porque hoje o MEC, ele curricularizou a extensão, então nós temos aí próximo de 10% da carga horária dedicada à extensão. São atividades onde o aluno leva para a comunidade, né, aprendizados técnicos que foram feitos na medicina. Não adianta nada você desenvolver um aprendizado técnico, científico, se aquilo não retorna para a comunidade, né? Agora, mesmo eu estava num projeto de extensão que nós temos aqui, que eu trabalho nesse projeto, chama Projetos Amigos do Coração, veja certo, Amigos do Coração, Caminhos da Saúde, né? Onde nós estamos trabalhando, inclusive, conceitos de fake news cardiológicas. Isso aqui pode fazer, isso aqui não pode fazer, e os alunos vão divulgando. Nós vamos, inclusive, desenvolver esse projeto dentro das escolas de Belo Horizonte, criando o projeto Amiguinhos do Coração, formando amigos do coração. Nós vamos treinar as crianças, a exemplo do que o PROERD faz com a Polícia Militar, de combate antidroga, nós vamos fazer de promoção da saúde cardiovascular. E vamos formar os alunos com amiguinhos do coração.
e já tivemos, semana passada, o apoio da Sociedade Brasileira de Cardiologia nesse projeto de extensão. Né? Como é que está o projeto de extensão de vocês aí, Luísa, Sérgio? Luísa, queria que você falasse um pouquinho sobre o Hospital do Ursinho, Luísa, que é um projeto associado à Espanha. Eu acho que é bastante interessante a gente comentar um pouquinho. Nós temos aqui, né, um grupo de alunos que participa do IFMSA, né, e eles desenvolvem muitos projetos em parceria, e um dos projetos é o Hospital do Ursinho. É um projeto muito legal, que eles levam os ursinhos até as escolas, e os alunos das escolas, eles simulam, né, como se eles fossem médicos. Então, as crianças, né, elas são médicas e elas atendem os ursinhos. E com isso ela vai tirando, né, aquele impacto do médico e aquele medo de ir até uma consulta médica, né? Então é um projeto muito interessante. E além, né, desses projetos vinculados ao IFMSA, como o professor Peixoto disse, os nossos projetos de extensão estão curricularizados e hoje nós temos 8 projetos sendo trabalhados na medicina, né? E 4 deles são medicina na rua, né? Onde nós trabalhamos o hipervida, trabalhamos o diabetes em pauta, né? Então, assuntos muito pertinentes, tanto a matriz curricular, né? Quanto também a necessidade da comunidade. E 4 desses projetos estão voltados à saúde mental. Então, o CEDO, o Girassol, né, o projeto que está, né, trabalhando com autismo, né? Então, assim, são projetos incríveis em que os alunos, eles, no decorrer do semestre, eles desenvolvem a atividade e, no final, eles apresentam para uma banca avaliadora e essa banca, nós temos aí professores externos, né, que participaram da atividade desses alunos da comunidade que vêm fazer parte na avaliação final desses trabalhos. E é um trabalho contínuo, né? Os alunos, eles vão passando de períodos, mantendo o mesmo projeto, porém numa complexidade de assuntos, à medida que eles vão adquirindo os conhecimentos. Mas são projetos fantásticos. Eu vejo uma oportunidade muito grande nesses projetos, que é trabalhar a autonomia do aluno, né? O aluno está acostumado com o ensino pedagógico, né? Onde há uma certa determinação do que ele deve ou não fazer, né? Então, o aluno começar a amadurecer as ideias e começar a ter autonomia, mesmo dentro de uma linha de um trabalho, né? A gente sabe que eles têm uma certa dificuldade, muitas vezes, de desenvolver essa autonomia, né? Então, isso é algo trabalhado incansavelmente, porque o médico, ele vai ter que tomar decisões, ele vai ter que opinar, e muitas vezes dentro da autonomia que ele tem dentro da área médica. Então, isso é muito interessante. E queria ressaltar também, Luísa, voltando um pouquinho do COMAD, que é um treinamento de empreendedorismo, né? Então, assim, isso é bem interessante, porque quem faz o congresso acadêmico são os próprios alunos, né? Então, isso é interessante. E, se eu não me engano, tem uma liga agora dentro da universidade, que é uma liga de contabilidade e uma liga financeira, que é para ensinar também essa parte de como gerir, né? Por exemplo, um consultório, que é um tema pouquíssimo abordado hoje na Faculdade de Medicina, não é, Luiz? É alguma coisa nesse sentido, não é? Sim, é a Liga de Finanças Médicas, né, que os alunos estão aí, né, orientando os profissionais, orientando os acadêmicos. Sabe? Quantas ligas são na medicina hoje? Hoje nós temos 32 ligas acadêmicas. E elas versam sobre o quê? São diversas ligas, diversas áreas, e atinge todo o contexto da medicina. Aí vocês têm quantas ligas, Peixoto? Nós temos em torno de umas 40 ligas aqui. Sabe? Isso é interessante, Luísa, porque aí vem um critério que o MEC valoriza, e eu gostaria até de salientar aqui uma lembrança que eu estou vendo aqui, que aqui, Zé Sérgio, Luísa, hoje é o Dia Mundial da Educação. E nós estamos aqui discutindo educação. Olha que bacana, né? Bacana. Então, é o Dia Mundial da Educação. Momento oportuno. Tá? E um dos critérios que o MEC valoriza muito é a flexibilidade curricular. E as ligas favorecem isso, onde o aluno pode ali buscar
uma trilha que ele quer seguir, ou por uma atividade de extensão, ou por uma optativa. Então, ele pode... Aí você tem optativas aí, até de yoga, para você entender, até de yoga, de relaxamento, de parte financeira, de direito médico, né? Quando a gente fala, onde o aluno pode pensar um pouco fora da caixa, né? Ele pode treinar outras habilidades ali, tanto de optativas quanto de ligas, né? Que a gente tem essa flexibilidade. Outra coisa importante que a gente não pode deixar de falar aqui, que a Unifenas, como um todo, valoriza e estimula, é a iniciação científica, né, Sérgio? Perfeito. Com bolsas de iniciação científica. Nós temos, inclusive, um mestrado que ajuda os alunos a participarem da iniciação científica. Então, tanto a Alfenas como o Belo Horizonte participam de vários projetos de pesquisa com iniciação científica, inclusive com bolsa da universidade. Um dos pilares da universidade, principalmente da Unifenas, é a publicação científica. Inclusive, temos uma revista indexada, onde publicamos vários artigos. Então, assim, aqui um dos nossos, vamos dizer assim, dos nossos potenciais é a publicação científica. Só no Comad, esse ano, foram 132 trabalhos publicados pelos alunos, né, que são avaliados, obviamente, por uma banca mista, composta por professores daqui e professores externos. Então, o incentivo à publicação é grande. E nós temos várias bolsas, né? Então, assim, né, Luísa? Você sabe bem as bolsas, citar as bolsas que nós temos hoje? Hoje nós temos bolsas de monitoria, bolsas de extensão e bolsas de pesquisa. Somos uma universidade, né? Então, nós temos aí um tripé, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. E isso faz uma grande diferença na formação do aluno. Você tá formar, na alma, né, numa universidade, você formar numa faculdade, formar num centro universitário, né? Então, isso eu acho que é muito rico. Porque muitas vezes, inclusive, a gente pensa em formar um médico para atender pacientes, e a gente tem aquele médico que vai para pesquisa, né, Peixoto? A gente tem que sempre valorizar isso, né? O mercado mudou muito, né? Apesar de que a assistência ela continua necessária, né? Na minha opinião, está até faltando médico ainda, né? Mas realmente outras áreas de trabalho do médico é a parte de pesquisa, e uma parte crescente, que tem muitos médicos querendo, inclusive nos hospitais, é a parte de gestão, né? Tem muitos médicos hoje se dedicando à parte de gestão. Então é interessante saber que o aluno de medicina não é mais aquele aluno que só vai atender pacientes, não, ele pode fazer outras coisas. Apesar de que eu acho que a assistência ainda carece muito de médico no Brasil aí, acho que falta muito médico para atender paciente ainda. Tá? Mas você está numa instituição que abre portas, né? Então, ensino, pesquisa, assistência, isso oportuniza e abre o mercado, né, para os nossos alunos, né? E você está numa instituição, né, como vocês citaram, a Luísa citou, desde o primeiro período já está entrando nos campos, onde o aluno aprende no campo de prática, né? Ele realmente aprende desde o primeiro período, ele está na prática médica na comunidade, está junto das comunidades aqui próximas da região. E no ensino ambulatorial, a atividade prática nossa aqui é muito intensa, né? Acredito que aí também é Alfenas, é muito intenso, o aluno tem uma parte prática muito forte. O aluno, ele sai, vou te ser sincero, eu vejo os alunos meus do quinto período fazendo coisas que eu não fazia no meu quinto período de medicina. Eu não fazia. Eu vejo eles fazendo coisas que, como que a gente está avançado, e eles fazem... Eu imagino que você tem a mesma sensação, Zé Sérgio, que talvez no seu quinto período você não executava tudo que seus alunos do quinto período executam aí agora. Verdade. E hoje, o que eles têm que ganhar de conhecimento é muito mais do que a gente teve que ganhar de conhecimento na época, né, Peixoto? Na verdade, a medicina avançou demais, né? A medicina, a fisiologia, a bioquímica, tudo isso avançou demais, né? Então, hoje, o conjunto de informações que eles têm que receber é muito maior. Agora, outra coisa que eu queria conversar com vocês, e eu acho que para depois a gente abrir aí as perguntas, é a questão da empregabilidade, sabe? Que eu acho um negócio interessante, né? E eu sei que a Unifenas hoje tem um setor que é responsável por procurar aí no LinkedIn, algumas plataformas, os nossos alunos, para ficar monitorando a empregabilidade. Fiquei muito feliz, por exemplo, agora no nosso congresso, que um dos patrocinadores do congresso é um ex-aluno formado há 10 anos atrás, que trabalha hoje, é um dos coordenadores do transporte do Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, né? E montou uma empresa. E aí ele montou uma empresa
de ensino de urgência e emergência e treinamento. Então, a gente ficou muito feliz, né, com o Rafael, quando ele veio, inclusive, prestigiar o congresso, sendo nosso aluno, né, Luísa? Conversamos com vários deles, né? Nós tivemos uma participação muito grande dos nossos egressos, que hoje, né, estão destacando aí no mercado de trabalho e que veio participar do nosso evento. Em todos os eventos, né, que nós fazemos, que os alunos promovem, né, que é o COMAD, nós damos muita importância para os nossos egressos, porque são pessoas que vêm realmente mostrar, né, o quanto a universidade foi importante na vida profissional deles. Então, assim, nós percebemos que nós temos grandes profissionais que estão atuando aí no mercado de trabalho. Ô Peixoto, e dentro dessa empregabilidade, você falou do treinamento da Unifenas Belo Horizonte, né? Esses alunos saem prontos, né? É isso? Isso que eu te falei. A prática é tão intensa que eles saem realmente prontos e já saem no mercado de trabalho. A maioria dos alunos já sai trabalhando, porque eles são convidados, né? Nós temos, como eu te falei, nós temos 58 unidades básicas de saúde conveniadas com a gente. Nós temos um convênio fortíssimo com a prefeitura e esse convênio já dura mais de 20 anos. Então, o que acontece na maioria das vezes? O aluno já é convidado aqui. Na hora que ele termina o curso, já é convidado. Ele termina o curso, já vai trabalhar. Tá? Aí ele trabalha ali até que ele... Aí muitos deles, às vezes, não quer fazer imediatamente uma residência médica, quer primeiro trabalhar, para, sei lá, juntar um dinheiro, sei lá. Cada um tem seu plano pessoal de vida, né? Eu, pessoalmente, sou um defensor que se faça a residência médica, mas isso aí é uma conversa para depois, né, Sérgio? Não é uma conversa para agora, tá? Mas muitos já querem trabalhar e já saem trabalhando mesmo, tá? E vocês estão falando, nós temos alunos nossos que mexem com medicina de urgência na Itália. Outro dia eu estava no congresso de emergência do Brasil, me chamaram para conversar sobre o processo de aprendizado do emergencista, e me deparei com uma aluna, ex-aluna da Universidade do Brasil, da Itália, que mexe, coordena o serviço de urgência na Itália, para você ter ideia. E nós temos vários hospitais aqui de Belo Horizonte que os preceptores hoje de residência são ex-alunos da Unifenas de Belo Horizonte. Então, a empregabilidade aqui é praticamente total. Na verdade, a Unifenas tem uma alta empregabilidade, mas, além do mais, né, Sérgio Luiz, a medicina no Brasil tem uma alta empregabilidade. Dificilmente um médico, eu não conheço um médico que não esteja trabalhando, a não ser que ele não queira trabalhar. Isso é muito importante. Ô Larissa, eu acho que a gente podia abrir, a gente já tem um panorama geral do que é a Faculdade de Medicina, tanto da Unifenas Belo Horizonte, quanto da Unifenas Alfenas. Eu acho que a gente podia abrir um pouquinho para perguntas, para ver se quem está nos acompanhando quer tirar alguma dúvida conosco. Sim, a Cleo está olhando no Instagram também, se teve alguma pergunta. Quem tiver aqui quiser mandar no chat, já pode ficar à vontade, que a gente possa ir respondendo. Enquanto isso, eu acho importante, né, Peixoto, abriram muitas faculdades de medicina, né, no país, né, e grandes redes aí, né, mas esse corpo a corpo que a gente faz com o aluno aqui na coordenação, inclusive eu estava falando isso com a Luísa, estando o tempo todo disponível para o nosso aluno, ficando presente, isso são poucas instituições que têm, né? Isso é importante realmente, que a gente faz isso mesmo, né? A coordenação, tanto a coordenação do curso, que eu sou o coordenador do curso de Belo Horizonte, e a Aline é a nossa adjunta, né? A gente está aqui, e temos a supervisora de campus, que é a professora Maria Cristina, que é a pessoa o tempo todo presente, extremamente ativa. Ela está muito ligada à parte administrativa do curso, do campus, a pessoa, ela é a Unifenas Belo Horizonte, a pessoa Maria Cristina, ela não está aqui agora, mas então acaba que trabalha-se junto aqui a coordenação do curso, a coordenação adjunta, e eu colocaria também a supervisora, a professora Maria Cristina, que é uma pessoa importantíssima aqui. Os alunos são atendidos, são acolhidos, a gente procura falar, que eu sempre falo, sabe, Sérgio? Falar o maior número de sim possíveis, desde que a gente tenha um regimento que nos ampare, mas o aluno aqui é prioridade. Tá? O mais interessante disso é que, normalmente, como a gente está falando de uma empresa familiar, a gente pode falar que a gente tem duas mãezonas, né? A Maria Cristina aí, eu tenho a Luísa aqui, né? Que trata os alunos como filhos, né? Então, assim, é de um carinho imenso, né? Isso é muito bacana, né? Hein, Luísa? Eu ouço falar muito da Luísa aqui, eu ouço falar muito bem dela, viu, Luísa? Como que é o relacionamento aí, Luísa? Mãe e pai, né? Na família tem mãe e pai, tem que ter o pai bravo, né? Na mãe tem que ser maleável, não é assim, professor Peixoto? Não é, Zé Sérgio?
Tem que ter um que puxa a orelha e outro que dá uma sopradinha, né, Luísa, que acolhe, né? Com certeza. É porque é uma jornada grande, é um curso muito extenso, são 6 anos de medicina, E formação longa. na verdade, vira a família dos meninos, né? Porque eles convivem 80% do tempo deles dentro da universidade, né? Na medicina, a frequência aqui é muito alta, então eles têm que ficar aqui o tempo todo, né? Eles têm atividade o tempo todo, o dia todo, e muitas vezes tem que voltar à noite para ter atividade, né? Exatamente, é isso mesmo. E é o que você falou, essas inúmeras faculdades que estão se abrindo aí, que a gente não tem controle sobre isso, é uma decisão do MEC. O MEC faz o que ele achar que deve ser feito isso aí, né? Nós temos que concentrar no nosso curso. O nosso curso é antigo, é tradicional, é experiente. Diz assim, quando eu comecei aqui, meus cabelos eram pretos aqui, ó. Nós estamos igualzinhos. Olha o senhor, você está até com a barba branca aí. Então, para mostrar há quanto tempo eu já estou aqui atuando nesse curso aqui. A gente conhece muito o curso. Oi? Só interromper vocês. A gente recebeu aqui uma pergunta. Deixa eu compartilhar aqui. Quais os desafios e oportunidades vocês destacariam para os futuros alunos de medicina da Unifenas? Ok. Na minha visão, na minha opinião, o aluno ele vai ter que trabalhar a inteligência artificial, ele vai ter que trabalhar as tecnologias, mas eu penso que a maior formação que a gente pode dar para um aluno é a parte humanística. Esse é o maior desafio, que nem sempre é uma dificuldade muito grande para o aluno de medicina, porque quando ele entra na medicina, ele já entra com o espírito bem montado para cuidar das pessoas. Então, ele já tem uma parte humana muito bem aflorada. O que a gente precisa é desenvolvê-la, tá certo? Com muito cuidado, com muito respeito. E a gente sabe que a carga emocional é muito grande. Então, talvez seja o grande desafio trabalhar com essa parte emocional. O que você acha aí, Peixoto? Realmente, né, é isso que você está falando, né? O desafio do estudante de medicina formado na Unifenas, mas eu diria do Brasil como um todo, viu, Larissa? Tá? É exatamente ser capaz de lidar com o grande volume de informação que o mundo hoje digital está trazendo, né? Tem até um sociólogo que chama Zygmunt Bauman, que ele fala que a modernidade hoje é líquida, as informações hoje não são mais, não perduram, às vezes não perduram uma semana. Então, a tecnologia tem que ser capaz de mexer com a tecnologia, sim. Nós vamos ter que desenvolver isso, inteligência artificial. Por outro lado, a habilidade socioafetiva é fundamental. E uma outra grande habilidade, Zé Sérgio e Luísa, que esse novo médico vai precisar é aprender a aprender. Aprender a estudar para longo prazo. E nisso, a Unifenas tem destaque, porque ela força muito, ela está muito ligada à aprendizagem autorregulada, né? Quando a aprendizagem baseada em problemas, que a gente, inclusive, faz aqui pelas notícias. Ou seja, o aluno ele aprende a estudar, aprende a aprender, e é o que o Zé Sérgio falou, ele acaba aprendendo a ser um ser autônomo no seu aprendizado. Tá? Então, é um grande desafio. Autonomia, habilidade socioafetiva, conhecimento técnico e inteligência artificial. É um super-homem esse novo médico, mas dá para fazer. Dá para fazer com apoio e suporte, dá para fazer. E na sua opinião, Luiz? Eu entendo que, mesmo nesse mundo totalmente tecnológico, o médico ele tem que se sobressair com poucos recursos, né? Então, assim, eu acho um desafio muito grande nós pensarmos que as pessoas, os nossos alunos, eles têm que aprender com pouco, porque com muito nós já temos muita coisa, né? Muita tecnologia aí. Mas e aí? E se você vai para um hospital onde você não tem recursos? Olha o desafio que o aluno tem que ter, né? Para que ele consiga se sobressair com uma falta de recursos. Então, eu acho que isso é muito importante também, e é o que nós colocamos muito para o nosso aluno, né? E, Luísa, E eu penso, Luísa, que você tocou num ponto muito importante, que é muitas vezes você ter altíssimas tecnologias, mas o aluno sai da universidade, sai da faculdade e não consegue trabalhar, né? Ele fica perdido, né? Porque ele fica procurando uma máquina de ressonância, uma máquina de tomografia,
e não consegue fazer um raciocínio clínico, tá certo? Que precisa só caneta, papel, ouvidinho, tá certo? E um bom cérebro, raciocínio. né? E cérebro, né? Cérebro, bom raciocínio. É um bom exame físico. Aí você tocou num ponto fortíssimo da Unifenas, que é a linha de raciocínio clínico, que é a linha de pesquisa nossa. Eu convido quem está assistindo a botar no Google processos do desenvolvimento do raciocínio clínico, vai encontrar os trabalhos nossos lá. Já com parceria, inclusive, com a Universidade da Holanda, Roterdã, nós desenvolvemos teses e estudos em raciocínio clínico aqui. É isso que a Luísa falou. Tem tecnologia, mas eu preciso usar o cérebro. Então, eu tenho que aprender o raciocínio, aprender a examinar o paciente. Até para poder aprender a criticar o que você recebe. Hoje, as informações estão muito difíceis, José Sérgio. Para você ter ideia, semana passada eu recebi um paciente que tinha um ultrassom com cálculo de vesícula, uma tomografia sem cálculo de vesícula, aí na dúvida eu pedi um outro ultrassom. Sabe o que veio, Sérgio? Não tem vesícula. Tá? Ou seja, eu falei com meus alunos hoje, olha como que o médico ele precisa de ter espírito crítico. Perfeito. E a gente precisa estar mostrando isso para que o médico possa, com o seu raciocínio clínico, sua experiência, analisar essa diversidade de dados que estão por aí. Concordo. Larissa. Uma outra pergunta que apareceu aqui é como a Unifenas ajuda a se sentir preparado para a vida real da medicina? Luísa, você quer responder, por favor? Eu penso que o que ele vai viver aqui nos 6 anos de faculdade, eu garanto que ele sai preparado para o mercado de trabalho. Então, assim, não resta dúvida, né, que nós conseguimos, né, preparar esse aluno. Professor? A prática é real, né? A medicina oferece a oportunidade de prática em campo real, o tempo todo, desde o primeiro período até o 12º período. Prática real. Inserção nos grandes hospitais, como eu te falei, de cenários reais. E, por exemplo, em Belo Horizonte aqui, os professores da universidade são médicos em várias instituições, então já tem uma conexão. Eu costumo falar com os alunos, olha, é igual olheiro de futebol, Zé Sérgio. Está cheio de olheiro aqui na universidade te olhando. Assim que você está tocando a bola boa, fazendo uma boa medicina, um bom comportamento, uma boa ação, já chega um convite. Então, acaba que o preparo é nesse sentido mesmo. É prática, real, suporte e networking. Exatamente. Parece muito óbvio, né? Muito óbvio, né, professores? Mas só se examina colocando a mão no paciente, né? Isso é algo, essa experiência, ela não é adquirida de outra forma, né? Então, com esses ambientes não protegidos, de estar ao lado do paciente o tempo todo, conversar com o paciente o tempo todo, saber dar uma má notícia para a família no momento triste da vida dessa família, né? Como abordar as famílias. Então, embora a gente consiga treinar isso em laboratórios protegidos, nada supera o contato pessoa a pessoa. O médico, ele tem que gostar de pessoas, ele tem que ter contato com pessoas, ele tem que avaliar pessoas. E o número de pacientes que os nossos alunos são submetidos é algo que traz para eles uma experiência que possibilita eles desenvolver a medicina na sua plenitude. Eu não tenho a menor dúvida disso. E sem dizer, né, Larissa, da atividade multiprofissional que a Unifenas desenvolve. Você é um médico que vai trabalhar com farmacêutico, com enfermeiro, com fisioterapeuta, com o agente de saúde comunitário, que hoje a medicina exige o trabalho multiprofissional. E esse aluno é levado, né, Luísa, desde o primeiro período, a trabalhar em equipe multiprofissional, ou seja, aprender a trabalhar em equipe, sem aquele autoritarismo, dos centralismos da atenção à saúde só em cima da profissão médica, que hoje isso está por água abaixo, não existe mais, né? Muito bom. Então, a gente teve aqui algumas perguntas relacionadas ao processo do vestibular. Para que a gente possa finalizar, eu vou entrar um pouco aqui, né, na questão das datas, dos locais de prova, que foram bastante dúvidas que surgiram. Gostaria de agradecer aí aos professores. O nosso vestibular, ele acontece agora no dia 17 de maio. Esse vestibular já é para ingresso em 2025/2, tá? Então, hoje nós temos aplicações de prova em todos os campos da Unifenas, na cidade de Alfenas, Varginha, Belo Horizonte, Divinópolis, Campo Belo,
além de ter aplicação de prova também em Campinas, Ribeirão Preto e São Paulo. Então, para quem não consegue se deslocar até os nossos campos, podem fazer também o vestibular nessas cidades. Um outro ponto muito interessante que eu gosto de trazer é sobre a nossa visita guiada, porque você pode vir até o campus, você pode assistir uma aula de fisiologia, você pode visitar o nosso centro anatômico e vivenciar na prática mesmo a profissão da medicina, tanto no campus de Alfenas quanto no campus de Belo Horizonte. Então, é só entrar em contato com a gente, no nosso Instagram, tem o nosso WhatsApp, a gente faz o agendamento dessa visita, e aí vocês podem vir viver um dia dessa profissão, né? Conhecer os nossos hospitais, tá? Hoje aqui na Unifenas nós temos a modalidade de ingresso Enem prova tradicional e temos a possibilidade do candidato concorrer tanto através da nota do Enem mais a prova tradicional, que é o combo, e a unificada, que são 4 chances de entrada, que você concorre pelo Enem, pela prova tradicional, tanto no campus de Belo Horizonte quanto no campus de Alfenas. Além também da gente contar com a modalidade de treineiro, né? Que é super bacana aí para quem ainda não concluiu o ensino médio e que quer vivenciar na prática essa experiência de como é passar por um vestibular de medicina, para poder ir adquirindo experiência, e aí quando chegar na prova oficial mesmo, que você vai estar concorrendo, pleiteando pela vaga, você já vai estar ali apto para passar por toda aquela pressão, aquela tensão no momento do vestibular. Então, aqui no nosso chat tem o nosso link de inscrição para o vestibular, no nosso Instagram também tem todos os links, os nossos contatos. E aí eu convido a todos vocês para virem fazer uma visita, fazer a inscrição no nosso vestibular e fazer parte, né, professores, da melhor universidade privada de Minas Gerais. Perfeito. Estamos aguardando todos aqui, viu? Será um prazer recebê-los aqui na nossa instituição em Belo Horizonte. Eu acho que o mesmo aí, o Zé Sérgio e a Luísa, né? Está sem microfone, viu? Seu microfone está mudo, professor. Queria dizer também que no dia do vestibular, as famílias que quiserem ficar com seus filhos aqui, nos visitar no campus, nós temos uma visita no campus e nós temos uma conversa com o coordenador, onde a gente fala sobre o sistema de ensino, como que funciona. Então, assim, também um momento oportuno para a família tirar suas dúvidas com relação à forma que o ensino é aplicado aqui na Unifenas, né? É um momento importante também. Quero agradecer aí, né, a presença de vocês aí na nossa live e dizer que nós estamos aqui de portas abertas para receber vocês, né, para virem conhecer. Eu brinco que falar até papagaio fala, né? O problema é vocês terem a oportunidade de vir conhecer o que nós estamos falando. Então, isso é importante, tá? Grande abraço a todos. Abraço, pessoal. Um abraço a todos aí. Boa noite. Boa noite. Abraço, boa noite.